Olha, gente, tem muita mãe, principalmente a mãe de crianças pequenas, que sente uma certa culpa na hora de trabalhar, deixar o filho com a babá ou numa creche ou com familiar. E essa culpa não é boa. E a gente convidou aqui a psicóloga Ana Cláudia Araújo para falar um pouquinho sobre essa culpa, sobre dependência entre mãe e filho, né? Essa culpa acaba sendo muito ruim para a mãe e para o filho também, né? Também, porque a mãe vai passando essa culpa para o filho, né? Então, assim, as mães de hoje, as mães da atualidade, elas trabalham, elas são independentes, elas estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho e elas têm muita culpa por conta disso, né? Entre ter que se dividir, trabalho, filho, casa, marido, tudo isso. Mas, assim, a mãe, ela também tem que passar para o filho que o trabalho também é uma fonte de prazer. É uma fonte de uma realização profissional, que ela não está ali só por conta do dinheiro, né? Mas ela também está se realizando com aquilo ali, que seria o ideal para a mãe sair e sair para trabalhar e não ir com tanta culpa, né? Ela introjetar que esse trabalho é bom, que esse trabalho é prazeroso, porque a criança vai olhar para ela com esse olhar, né? E não de angústia, e não de estresse, né? E não de falta. Né? Porque não necessariamente a melhor mãe é aquela mãe que passa o dia em casa. Né, Cláudia, e também assim, existe muita dúvida na hora de dividir o tempo livre, né? Dividir o tempo livre, às vezes, muitas mães optam por estar só com a criança, porque justamente passa esse tempo trabalhando. Existe uma maneira, assim, ideal de dividir esse tempo? Olha, o importante é muita qualidade, mais do que a quantidade, né? Então, assim, se você trabalha o dia inteiro, né, e você tem a noite para ficar com seu filho, esteja com ele. Sente no chão, brinque com ele, abra a agenda, vá fazer a tarefa de casa com ele, esteja ali disponível para ele. E aquelas crianças que são muito dependentes, que quando a mãe chega do trabalho, pede para não ir mais trabalhar, aquelas crianças que ficam realmente pedindo muita atenção da mãe. Também é comum isso encontrar? É comum, e como eu falei anteriormente, quando essa mãe, de uma forma ou de outra, ela passa isso para esse filho. Ela passa essa obrigação que o trabalho tem, ela passa esse peso que o trabalho tem. Então o filho vai introjetando isso. E é extremamente difícil suprir todas as necessidades, né? Porque além de você ter que suprir a necessidade do seu filho, você tem que suprir a necessidade do seu marido também. Não pode esquecer que existe uma terceira pessoa nessa relação, né? E assim, alguns pais, muitos pais, né, deixam a criança, por exemplo, dormir na mesma cama com o casal. Isso acaba também provocando que essa dependência fique maior? Muito maior, né? Inclusive, isso trabalha o desenvolvimento cognitivo da criança, né? O desenvolvimento comportamental e atrapalha muito a vida do casal, né? Porque é importante o casal ter um espaço para eles dois, ter um espaço de namoro, ter um espaço de conversa, ter um espaço de carinho, porque senão essa relação vai se perdendo. Quais são as atitudes que os pais podem tomar para as mães não sentirem essa culpa, para a criança não ficar tão dependente? Ela tá feliz com o que ela faz. Acho que isso é o primeiro ponto. Ela tá feliz com o que ela faz. Então, essa felicidade vai passar para esse filho. E outra coisa, a gente tem a mania de querer dar conta de tudo, né? E muitas vezes a gente esquece de introduzir o pai. Né? Então, é importante que enquanto a mãe esteja fazendo o jantar, peça ajuda ao pai para ser uma coisa mais rápida, para que os três possam estar em família, né? Possam estar brincando com essa criança, porque o que acontece muito? A criança fica muito brincando com o pai. Então, o pai é aquele objeto de lazer, de prazer, e a mãe é a cuidadora, né? A mãe que vai dar banho, a mãe é a chata, digamos assim, vai colocar para dormir, vai fazer a tarefa, né? Então, isso o casal tem que estar muito afinado para ir trocando isso. Olha, um dia eu coloco você para dormir, um dia eu conto a história, né? Você me ajuda no jantar, a gente fica todo mundo junto. Tem que introduzir esse pai dentro dessa relação.